Olá, minha gente, tudo bem? Um pouquinho escurinho aqui, mas quem quer passar no concurso tem pressa, então não vou levantar para acender, não. É o seguinte, eu vou falar sobre a minuta do edital da prova dissertativa para soldado, né, ou seja, para a Polícia Militar de São Paulo. Então, eu vou aqui abrir com vocês exatamente o nosso edital, a minuta do edital, para eu explicar passo a passo sobre esta prova, tá? Para quem não fez prova ainda da FGV, que sim é a banca do concurso público, tá bom? Pessoal, vocês vão fazer prova, né? E nesta prova a gente vai ter ali, entre os conhecimentos objetivos, a gente tem a prova de língua portuguesa, que é a prova mais difícil da FGV, tá? A prova dissertativa vocês vão notar, não é tão difícil assim, é bem mais simples. Mas a prova de língua portuguesa é bem chatinha. Então, no nosso curso de redação, aqui do Turma de Geração Concurso, em que a gente tem 5 temas para você treinar, mais 5 temas resolvidos, né, para você ler e aprofundar seus conhecimentos, a gente ainda vai ter o português da FGV com ênfase em interpretação de texto, tá? Por quê? Porque é um português que não adianta você abrir gramática, nada disso. Você tem que praticar as provas da FGV, porque ali se trabalha, não é a gramática, trabalha-se o português chamada interpretação crítica, tá certo? Você tem que olhar para a questão e saber do que a questão está falando, tá? E aí só treinando prova, entendendo como essa banca pensa. Então a gente tem no nosso curso, isso incluído como bônus, nossos cursos discursivos aqui, do Turma de Redação, que você pode aproveitar a temporada, né? A gente está em pleno novembro. Embaixo desse vídeo tem a descrição de tudo para você conseguir os descontos. Mas vamos falar sobre esta prova dissertativa, o que a gente precisa saber. A nossa prova dissertativa será composta de uma redação, né? Que eu vou gente, eu estou passando o edital que é para eu detalhar, tá? Então eu vou complementar aquilo que vocês não enxergam no edital, que a gente vê na fase de correção. A banca vai pedir uma dissertação em prosa na norma padrão da língua portuguesa. O que é isso? Uma dissertação. Dissertação é um texto explicativo. E tem um detalhe na dissertação que é importante. Quando se fala dissertação, você tem que tomar um cuidado para você não ficar narrando. O que é narrar? É contar o que aconteceu. Não pode, tá, gente? A dissertação é feita com verbos predominantemente no presente, tá bom? Então fica essa primeira dica para você saber, tá? E a banca diz, olha, a partir de uma leitura de textos auxiliares que servem como referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo candidato. A FGV, para quem não sabe, trabalha com textos muito pequenininhos, tá, pessoal? Esse edital aqui da FGV lembra o edital da VUNESP, porque durante muitos anos a VUNESP fez o concurso de São Paulo. Depois passou para a FGV, a FGV passou a usar a mesma forma, tá? Teve uma época também que foi feita pela própria polícia também, tá certo? Que também usava esse tipo de construção de edital. Mas a propositura da prova é toda da FGV, tá, gente? É só a minuta do edital que lembra o passado. Então, por exemplo, quando a banca fala desses referenciais textuais, vou mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui a prova do último concurso, tá? Vou compartilhar a guia aqui com vocês. Havia aqui 3 textos, tá certo? O que não é tradição muito da FGV apresentar 3 textos. E aí, veio de cara a perguntinha dela. Pode ver que os textos também são mais curtos, não são textos tão extensos quanto de outras bancas. Ela perguntou assim: com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas, empregando a norma padrão, ou seja, gramática, né, impecável, que eles gostam, mas mesmo assim, não são tão exigentes não. Sobre o tema, o uso de celular deve ser proibido em sala de aula? Veja, o concurso é para a Polícia Militar, mas a banca pegou um tema bem atual, uma preocupação geral sobre o uso de celular em sala de aula. Mas por que ela pegou esse tema? Porque na época, pessoal, que foi feito esse concurso, a gente estava no auge da violência que acontecia nas escolas e havia uma preocupação se deveria haver policiamento, né, nessas escolas. E um dos problemas da falta de disciplina dos alunos era decorrente do uso do celular. Portanto, a banca trouxe esse tema. Como é que você começa fazendo essa discursiva da FGV, que é um pouquinho diferente das discursivas em geral? Respondendo a pergunta, tá, gente? E a resposta tem que ser sua. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Olha só. Nessa daqui, já foi para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve o concurso, teve uma segunda fase, em que apareceu a discursiva na segunda fase. Os alunos tinham que ser aprovados no primeiro para fazerem uma discursiva na segunda. De vocês
precisa aprovação na objetiva para ter a discursiva corrigida. Então a banca aqui trouxe já um tema que é mais próprio da preocupação das polícias, que é a questão, né, do uso do aparelho de câmeras, tá certo? Nas fardas. E aí a banca trouxe um texto pequenininho, né, o que é a tradição dela. Por isso que eu acho que São Paulo vai vir um texto pequeno, talvez 2 textos apenas dessa vez, né? E tal. Por causa da prova do Rio que acontece depois. Então ele diz assim, ó, a discussão sobre a utilização ou não de câmeras nas fardas policiais está mais acesa do que nunca, inclusive com traços de ideologização política. Mas queremos saber sua opinião, a sua opinião. Quais possíveis vantagens e desvantagens do uso desse aparelho? Elas devem ou não ser adotadas? Gente, veja que aqui há 2 perguntas. E ainda assim, essas 2 perguntas precisam ser respondidas na introdução. Guardou a dica? Tudo bem? Então vamos lá de novo para a minuta do edital. Vou compartilhar aqui a guia novamente, não é? Então você já sabe, você precisa. Esses textos que aparecem antes, você pode aproveitar alguma coisa deles? Honestamente pode, mas parafraseando, nunca em forma de cópia. Porém, a banca vai olhar também a originalidade do seu argumento. Ou seja, se você apresentar 3 argumentos, um pode ter como um dos textos, né, a base, ou seja, o aproveitamento daqueles textos de embasamento, mas a banca quererá saber se você tem seus próprios argumentos. Então, você também precisa, além da informatividade, que é o valor que é dado ao texto, você precisa comprovar também originalidade, ou seja, trabalhar com seus próprios argumentos, tá? E é uma banca, pessoal, que prima muito pela coesão e coerência. A coerência tem a ver com isso que eu acabei de falar, com o combinado. A banca te faz uma pergunta e ela quer uma resposta que é a sua. A coesão tem a ver com os mecanismos de ligação entre parágrafos e na parte interna dos parágrafos. Então é muito interessante você usar mais ponto final, tá? Muito importante. Por quê? Porque se você não usar muito ponto final, você vai ter pouca oportunidade de praticar coerência. Aí vem a tabela de notas da FGV, redação está bem feita, ideia boa, mas teve pouca oportunidade de praticar coesão, a nota cai, tá bom? Então tem que praticar. E aí a banca vai falar sobre as provas, etc, não é? Eu quero chegar aqui a alguns detalhes, quando a banca vai detalhar, pessoal, a prova dissertativa, tá certo? E ela diz aqui, ó, a prova deverá ser feita com caneta esferográfica fabricada em material transparente, tinta preta ou azul. Gente, tá vendo que a banca colocou tinta preta preferencialmente? Sempre em concurso tinta preta. E use uma bic média comum. Não use bic fina, por favor, ponta fina. Eu tô falando bic, né? Qualquer ponta fina, nenhuma. Muito menos ponta grossa, tá? Então, essas canetas bic que a gente encontra em casa lotérica é legal pra gente usar. E é aquela bem transparente, do caninho transparente mesmo, tá? E tal. Vamos falar mais, ó. A prova deverá ser manuscrita, não poderá ser assinada, rubricada, né? Se você já sabe, senão dá 0, você não pode assinar nada. Não pode colocar nenhuma marcação na prova, tem gente que fica descansando caneta na prova, fica pensando ali, descansando caneta, dá anulação da prova. E depois, pessoal, aqui sobre o julgamento, né, da prova dissertativa, avaliação. A banca essa prova vai valer 40 pontos, você tem um máximo de 30 linhas para redigir, é interessante que você se aproxime das 30 linhas, tá certo? Sempre escreva mais de 25 linhas nesse tipo de prova, porque você está na concorrência, tá bom? Então, esse tipo de prova precisa, tem prova que não, mas quando precisa eu falo. E a banca deixou claro para você, não é, que a dissertativa para você ser aprovado você precisa de 20 pontos no mínimo, perfeito. No quesito tema, a banca vai avaliar se você entendeu o tema, por isso que responder objetivamente a pergunta, gente, é substancial para você passar nesse concurso. Responder de cara ali no primeiro parágrafo a pergunta, tá? E veja que a banca, em estrutura, não é, ela vai penalizar se você fugir, não é, não só ao gênero, perdão, não só ao tema, mas também ao próprio tipo textual. Por isso que dissertação é escrito com verbo no presente, tá, pessoal? Muita atenção para esse cuidado que eu estou tendo falando com vocês, tá bom? A outra questão também, a banca vai pedir a macroestrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Nunca faça 3 parágrafos. Por quê? Porque o desenvolvimento precisa ser mais desenvolvido que a introdução e a conclusão, tá bom? Só por isso. Então, faça desenvolvimento ali com os 2, 3 parágrafos no desenvolvimento. Introdução 1, conclusão outro, 2, 3 parágrafos para o desenvolvimento, certo?
Então, por enquanto, são essas dicas que eu vou deixar com vocês. Me acompanhe aqui no canal do Turma. Se quiser estudar conosco, aproveite. Entre em contato com a nossa equipe, seja por e-mail mais rápido, ou só pelo WhatsApp também, que é um pouco mais dedicado, mas um pouquinho mais demorado, né? Para você conseguir aí um bom desconto e aproveitar para você ser aprovado em concurso, né? Tá bom? Beijão para vocês.